E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco Medeiros e sejam bem-vindos ao Papo Linguístico. Você quer saber como se faz a coesão de um texto? Então assista até o final do vídeo que você vai saber como se faz isso. No vídeo anterior, que vai aparecer aí no card, eu falei para vocês sobre o que é coesão textual. Se você não sabe, vai lá assistir, depois você volta para cá. No final do vídeo, que eu sei que você acabou de assistir, eu falei para vocês que existem 3 procedimentos que nós utilizamos para construir a coesão de um texto. Os procedimentos são a conexão, a associação e a reiteração. E é aqui nesse vídeo que eu vou explicar para vocês como é que você usa esses 3 procedimentos. Não sai daí! Mas antes de explicar cada um desses procedimentos, eu vou ler para vocês aqui o exemplo que eu vou utilizar para fazer essas análises, para mostrar para vocês que esses tipos de procedimento podem aparecer em qualquer texto. Esse texto que eu vou fazer a leitura agora, eu já analisei em um outro vídeo em que eu trato de como produzir uma redação no Enem. Tá aí no card, se você quiser assistir também, quando terminar esse vídeo, vai para lá e assiste. Se você quiser pular essa parte da leitura, vai lá na descrição do vídeo e clica na parte do vídeo em que está escrito conexão. Lembrando também que o link para esse texto que eu vou ler agora está também na descrição do vídeo, certo? O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer então que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Outro sim, a busca pelo ganho pessoal acima de tudo, também pode ser apontado como responsável pelo problema. De acordo com o pensamento marxista, priorizar o bem pessoal em detrimento do coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Ao vender dados particulares e manipular o comportamento de usuários, empresas invadem a privacidade dos indivíduos e ferem importantes direitos da população em nome de interesses individuais. Desse modo, a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater o controle de dados e a manipulação do comportamento no meio digital. Infere-se, portanto, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha na internet é um grande desafio no Brasil. Sendo assim, o governo federal, como instância máxima de administração executiva, deve atuar em favor da população, através da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários, a fim de que empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. Além disso, a sociedade, como um conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais, deve atuar em conjunto e combater a manipulação e o controle de informações por meio de boicotes e campanhas de mobilização para que os empresários sintam-se pressionados pela população e sejam obrigados a abandonar a prática. Afinal, conforme afirmou Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Passemos agora a analisar o procedimento da conexão. Como é que ela se faz? Os recursos que nós utilizamos são substantivos, pronomes, adjetivos, numerais, que vão servir para estabelecer uma ligação, uma conexão entre os segmentos do texto, sejam eles palavras, frases, orações ou períodos ou parágrafos completos do texto. Esses segmentos eles podem ser interligados por essas palavras
que são chamadas por isso de sequenciadores ou articuladores. Para a gente entender como é que nós utilizamos esses recursos, vamos analisar aqui algumas partes do texto que a gente acabou de ler. Vamos começar pelo primeiro parágrafo. Nós podemos começar pelo primeiro período, em que nós temos uma conjunção aditiva, a conjunção I, que une as duas orações do período, estabelecendo uma relação de adição entre as duas orações. Note também a conjunção no entanto, que estabelece uma relação de oposição entre o primeiro e o segundo períodos. Além desses dois exemplos, podemos destacar também apesar de, por meio de, então, entre outras palavras e expressões presentes por todo o texto. Essas palavras conectam os diversos segmentos do texto, dão sequência a ele e articulam essas diversas partes. Por isso, como eu disse, elas são chamadas de marcadores, sequenciadores ou articuladores. Além de possuir essa capacidade articulatória, esses recursos de conexão têm um peso semântico, porque estabelecem uma relação de sentido entre os segmentos que eles interligam. É claro que esses elementos também são utilizados para construir relações de sequenciação entre os parágrafos do texto. É o que ocorre com as expressões em primeiro lugar, no início do segundo parágrafo, e outro sim no terceiro, que indicam uma relação de temporalidade de argumentos, apresentando a ordem que cada argumento aparecerá no texto. Além disso, nós temos as conjunções portanto e afinal, nos quarto e quinto parágrafos respectivamente, que indicam a ideia de conclusão do texto. Com esse exemplo já dá para perceber que esses recursos são muito importantes para que um texto seja considerado coeso, porque nós vamos o tempo todo retomando as ideias que já foram ditas e dando prosseguimento às ideias que nós vamos ainda introduzir no texto. O segundo procedimento, também muito comum na produção de textos, é a associação semântica de palavras. Nesse caso, nós vamos utilizar palavras que pertencem ao mesmo campo semântico do tema que nós utilizamos no texto. Por exemplo, se o assunto do nosso texto é violência doméstica, com certeza vão aparecer expressões como Lei Maria da Penha, polícia, delegacia da mulher, feminicídio, porque essas palavras pertencem ao campo semântico desse tema, violência contra a mulher. No caso do texto que a gente está analisando, o tema era manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet. Em relação à palavra internet, nós temos algumas expressões que foram associadas a esse vocábulo, como por exemplo as palavras comunicação e informação. Já a palavra manipulação traz consigo dois argumentos utilizados pelo autor, que são a negligência do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários. Esses dois argumentos seriam os fatores que provocam essa manipulação dos usuários. Então veja que as palavras vão sendo associadas umas com as outras e aí vão construindo a tessitura do texto. Dessa forma vai se construindo o que nós chamamos de coesão lexical do texto, porque atinge as relações semânticas que se constroem entre as palavras que compõem esse texto, principalmente entre os substantivos, adjetivos e os verbos. Note que todas as palavras que você utilizar no texto devem manter o leitor focado no assunto do qual você está tratando. E o terceiro procedimento é o que nós chamamos de reiteração, que simplificando seria um processo de retomada, quando eu utilizo uma palavra para fazer referência a uma palavra que eu já disse no texto, que já foi dita anteriormente. Esse procedimento se dá no texto através dos seguintes recursos: da substituição das palavras, da paráfrase, da repetição das palavras, da elipse e do paralelismo. Vamos ver se a gente consegue identificar cada um desses recursos no texto que nós estamos analisando. A substituição de palavras pode acontecer por meio do uso de pronomes, de sinônimos ou de hiperônimos que façam referência a outras palavras do texto. Se você quiser saber o que são hiperônimos, sinônimos, antônimos, hipônimos, coloca aí nos comentários e pede para eu gravar um vídeo que eu gravo. E aproveitando, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber um aviso quando eu gravar um novo vídeo e postar aqui para vocês. Veja que a substituição de palavras é diferente da associação de palavras. No caso da associação de palavras, eu uso outras palavras que pertencem ao campo semântico do tema da redação. Nesse caso, eu vou usar palavras que possuem um referente no texto. Então, essas palavras vão fazer a substituição de palavras que já foram ditas antes. Vamos observar o primeiro parágrafo do texto. No segundo período, quando o autor usa um grande problema, ele está se referindo à venda de dados, que já foi dita no período anterior. A mesma coisa acontece com a expressão essa prática, no terceiro período, que possui o mesmo referente, venda de dados.
Ainda no terceiro período temos a expressão enorme desafio, que retoma a expressão combate à manipulação. No fim do parágrafo, a palavra quadro retoma toda a construção iniciada a partir do segundo período. O autor também utiliza o recurso de repetir as palavras, como é o caso da palavra manipulação e internet, que aparecem em mais de uma oportunidade no texto. Agora se atente que você não pode ficar repetindo as palavras de qualquer forma. As palavras elas podem ser repetidas, logicamente, se tiverem uma intenção dentro do texto, como foi o caso do autor que escreveu esse texto que nós estamos analisando. Todo recurso que nós estamos analisando aqui, se ele for mal empregado, ele pode acabar prejudicando a coesão do seu texto. Observemos também o fim do penúltimo parágrafo. O sujeito os empresários é apagado na oração, sejam obrigados a abandonar a prática, exemplificando um caso de elipse. Nesse caso, a desinência do verbo que marca a elipse estabelece a referenciação com o termo que foi apagado. Nesse caso, a gente percebe aí a utilização do recurso elipse, que é simplesmente o apagamento de algum termo cuja referência já surgiu no texto previamente. Ainda em relação à reiteração, o autor utiliza o recurso da paráfrase entre o primeiro e o segundo parágrafo do texto, quando ele diz no segundo parágrafo a ausência de medidas governamentais em referência à negligência por parte do governo no final do primeiro parágrafo. Veja que o trecho que ele usa no segundo parágrafo diz basicamente a mesma coisa que foi dita no final do primeiro parágrafo, quando ele fala da negligência do governo em relação à manipulação de dados na internet. Veja que todos os exemplos que eu utilizei aqui fazem com que o texto tenha prosseguimento, com que ele tenha sequência. Mesmo que o autor vá retomando elementos que foram ditos anteriormente, todas essas referências são feitas para dar sequenciação ao texto e que vão construindo o que a gente chama de tessitura. Por isso, todo texto é chamado de texto, porque as ideias vão sendo tecidas umas às outras por meio da utilização desses recursos de coesão. E esses recursos também acabam dando coerência ao texto, ou seja, acabam fazendo com que o texto tenha sentido. Por isso que eu disse a vocês, se esses recursos forem mal utilizados, o texto pode ser prejudicado na sua coesão e também no sentido que o autor queira dar a ele. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu te peço que não se esqueça de se inscrever no canal, não esqueça também de ativar as notificações, e se você quiser que eu grave mais alguma coisa sobre redação, sobre coesão ou sobre coerência, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em atender o seu pedido. Até o próximo vídeo.